Espero que vocês todos estejam bem. E nós viemos hoje fazer essa gravação de uma retomada dos conteúdos do primeiro bimestre. Eu sou o professor Ricardo e nessa aula vamos ter aí essa retomada. Vamos lá então. No primeiro bimestre nós trabalhamos duas apostilas, dois módulos. O primeiro módulo tem o tema o que é filosofia e o segundo módulo é a questão dos problemas filosóficos. E aí os temas próprios desse período foram o que é filosofia, o que é mito, os problemas filosóficos, o que a filosofia estuda, qual a função do filósofo. E aí nesse primeiro momento a diferença entre mito e filosofia. Partindo do princípio das questões fundamentais, quem sou eu, de onde veio o mundo, qual é o meu objetivo neste mundo, como se deu a formação da sociedade, o que é a verdade, enfim, o homem sempre questionou, sempre buscou responder essas respostas. E aí nessa busca de responder essas questões, ele acabou elaborando um conhecimento chamado conhecimento mitológico, uma das primeiras formas de conhecimento, uma das primeiras tentativas de responder à realidade do homem naquele momento. Muito bem, etimologicamente a palavra mito significa fábula, narrativa. O que é um mito? O mito é uma história, uma narrativa, um conto que tem por objetivo explicar a realidade. Então, para se explicar a realidade, cria-se, inventa-se histórias para justificar a sua realidade. Essas realidades nem sempre são comprovadas. Lá no período dos gregos, e até mesmo anterior aos gregos, os poetas iam viajando e contando as mitologias, as histórias, e os povos acabavam procurando esses poetas para saberem, como que se deram as explicações primeiras para aquele período. Muito bem, a narrativa, mesmo sendo fabulosa, cheia de incompreensão e até mesmo contraditória, ela tornava-se confiável e sagrada. Por quê? Porque o narrador, o poeta naquele período era como se fosse um Deus, e ele ou um enviado de Deus. E a palavra que ele falava naquele período era uma palavra de origem divina. Então muitos acreditavam que o mito era uma verdade. E a filosofia, nascida ali na Grécia no período 5, 6 a.C., ela já vem contrária ao mito. Ela quer buscar a razão do mito. Ela se apoia no mito e começa a questionar o mito. Quando ela começa a racionalizar o mito, percebe que o mito não é tão verdadeiro. É uma explicação válida por um certo período de tempo? Sim, mas de certa forma vai se quebrando essa ideia da fantasia, das narrativas e tudo mais. Então a filosofia já não é mais aquela área onde vai se acreditar somente por acreditar. Ela vai buscar a racionalidade das coisas, que nem sempre é a mesma em todas as pessoas. A razão para a filosofia, o que é a razão para a filosofia? Uma forma de organizar a realidade de modo que esta se torne compreensível. Então, os filósofos, a filosofia, ela busca uma compreensão mais concreta das coisas, e o instrumento inicial é a razão. Aqui estão algumas diferenças entre mito e filosofia. O mito narra a origem dos seres celestes, terrestres, plantas, animais, homens, marinhos, pelos casamentos entre os deuses. Já a filosofia explica o surgimento por composição, combinação e separação dos 4 elementos. Uma explicação muito mais racional. Diante disso, uma pergunta que ocupou a mente dos estudiosos foi: a filosofia nasceu de uma transformação do conhecimento mitológico ou de uma ruptura desse conhecimento?
Duas questões. Ela nasce a partir da mitologia ou da ruptura? Então, vários estudiosos uns vão defender a ruptura, outros vão defender a transformação. O que está certo? A princípio, tem que se aprofundar um pouco mais sobre esses temas. Muito bem, e a palavra filosofia, como eu trabalhei em sala de aula, basicamente filo, amigo, sofia, sabedoria, amigo, amizade, o amor pela sabedoria. A palavra filosofia fora criada pelo filósofo Pitágoras, que não se dizia filósofo, mas, enfim, o amigo do saber, e dentro da história da filosofia, o primeiro filósofo, aí chamado Tales de Mileto, que compreendia o mundo através da filosofia. Muito bem, sobre os problemas filosóficos, então, olha só quantas questões que temos aqui. O que é agir livremente? Somos livres realmente? Será que o bem e o mal dependem da sociedade? O que é conhecimento? Será que Deus existe? O que tem de especial nas teorias científicas? O que é uma sociedade justa? Qual a função da arte? Então, olha só quantas questões nós temos aqui. E para essas questões, quantas respostas nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Quantos teóricos que trabalham sobre esses temas, né? Liberdade, conhecimento, religião, ciência, arte, sociedade. Então, esses aí são os problemas filosóficos que nós vamos discutir durante o período desse curso. A base da filosofia, refletir e conhecer. Olha só, é preciso refletir, pensar na vida e no mundo para evoluirmos como seres humanos. Isso aqui eu vou deixar para vocês refletirem aí. Depois, conhecer. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. O que essas duas frases diz para você, cara aluna? Seja o tipo de pessoa que você gostaria de conhecer. Será que você gostaria de conhecer a você mesmo? Essa é uma perguntinha que fica aí para você refletir. Muito bem. E o que a filosofia estuda? Então, são várias áreas da filosofia, né? Nós temos aí epistemologia, metafísica, axiologia, ética, estética. Então, a filosofia ela é como se fosse uma matriz do conhecimento. E ela está ligada à chamada arte do pensamento. E todo pensamento é pensamento sobre algo. E este algo pode ser coisas, pessoas, animais, sociedade, enfim. E a filosofia tem os seus objetos e os seus métodos de estudo. Muito bem. E o filósofo? Quem é ele? O filósofo geralmente é aquele que cria sempre novos conceitos. Gilles Deleuze ele fala que o filósofo, a filosofia é a criação de conceitos. E a filosofia é essa arte de criar conceitos. Nós temos aqui uma ideia do Pitágoras. O filósofo não é dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Então, essa é a ideia do filósofo. O filósofo é o detentor da verdade? Não. Embora muitas das vezes a gente encontre algumas filosofias e filósofos com a pretensão de dizer o que é a verdade. Mas, se nós retornarmos à essência da palavra filósofo e filosofia, nós vamos perceber que o filósofo é somente um amigo do saber. E nós temos ali também o dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, para nós, é o dia do filósofo. O amigo do saber, o amante do saber, é aquele que vai contribuir aí para o desenvolvimento do conhecimento e da sabedoria. Muito bem, meus caros alunos, conteúdo revisado, tudo de bom para vocês, bons estudos, e espero que nós possamos, que tenha contribuído com esta revisão para vocês. Bons estudos, até mais!